Bem-vindos ao IA com Clareza, um canal que fala sobre a inteligência artificial e o mundo do trabalho. Hoje, conforme prometido, apresentaremos a história da IA, dos seus primórdios até um grande futuro de expectativas. Se já é inscrito no canal, curta e compartilhe o vídeo. Se não é, convido-o para assistir até o final. E se gostar, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Vamos lá? A história da inteligência artificial, ou IA, é uma jornada fascinante que remonta a milhares de anos, desde os mitos da Grécia Antiga até os desenvolvimentos revolucionários na era do Big Data e das redes neurais modernas. Essa narrativa é marcada por avanços e retrocessos, reflexo do nosso desejo de criar máquinas que imitem ou até superem a inteligência humana. Raízes antigas, mitos e autômatos. As raízes da inteligência artificial podem ser rastreadas até os antigos mitos e lendas da Grécia Antiga, onde surgiram as primeiras concepções de seres artificiais dotados de inteligência e vida própria. Um dos exemplos mais notáveis é o mito de Talos, descrito por poetas como Hesíodo e por autores como Apolônio de Rhodes. Talos era um gigante de bronze, criado pelo deus Hefesto, que protegia a ilha de Creta. Este autômato foi encomendado por Zeus para proteger a ilha contra invasores, patrulhando as costas 3 vezes ao dia e arremessando pedras gigantes contra navios inimigos. Talos é frequentemente citado como um dos primeiros exemplos de uma máquina que exibe comportamento inteligente e capacidade de tomar decisões, embora limitado ao cumprimento de ordens específicas. Outro mito significativo é o de Pandora, que, na versão original do poeta Hesíodo, é descrita como uma mulher artificial criada por Hefesto sob as ordens de Zeus. Pandora foi enviada à Terra como uma forma de punição à humanidade por ter adquirido o conhecimento do fogo, algo que os deuses consideravam um segredo divino. Diferente da versão posterior mais conhecida, na qual Pandora abre uma caixa que libera males ao mundo por curiosidade, a versão de Hesíodo a retrata como um ser inteiramente artificial, criado com o propósito de causar destruição e sofrimento à humanidade. Essa história pode ser interpretada como uma das primeiras reflexões sobre as implicações éticas de criar formas de vida artificial. Os mitos gregos também contêm outros exemplos de seres mecânicos ou artificiais criados por Hefesto, como as servas de ouro que ajudavam o deus em sua forja. Essas figuras, descritas por Homero em A Ilíada, eram autômatos que possuíam conhecimento dos deuses e podiam executar tarefas de forma independente. Esses mitos sugerem uma fascinante combinação de fantasia e especulação sobre a possibilidade de criar inteligência artificial, refletindo uma das primeiras tentativas da humanidade de conceber a criação de máquinas que pudessem funcionar de maneira autônoma e inteligente. Esses mitos também tocam em questões éticas, pois muitos deles terminam em tragédia, sugerindo um ceticismo antigo sobre a sabedoria de criar vida artificial. Esses primeiros exemplos de autômatos na mitologia grega não eram apenas histórias fantásticas, mas também reflexos das preocupações e esperanças da sociedade antiga em relação à criação de vida artificial. A figura de Hefesto, que simboliza o engenho e a habilidade técnica, pode ser vista como uma personificação do desejo humano de transcender as limitações naturais por meio da tecnologia. Além disso, a recorrência de finais trágicos nas histórias desses seres artificiais revela uma preocupação antiga com as possíveis consequências negativas de tais criações, um tema que permanece relevante até os dias de hoje nas discussões sobre os avanços da inteligência artificial. Avanços medievais e Renascença. Durante a Idade Média, o interesse pela criação de dispositivos automáticos e autômatos mecânicos
começou a ganhar força, especialmente nos mosteiros e nas cortes europeias, onde estudiosos e inventores se dedicavam a explorar o potencial das máquinas. A Igreja desempenhou um papel paradoxal nesse desenvolvimento. Ao mesmo tempo em que condenava a prática da alquimia e outras ciências ocultas, encorajava o estudo da natureza como um meio de compreender a obra divina. Isso levou a uma série de experimentos com dispositivos mecânicos, frequentemente inspirados pelos escritos de autores antigos como Heron de Alexandria, cujos textos sobre pneumática e autômatos foram redescobertos e traduzidos para o latim durante este período. No Renascimento, o renascimento cultural e científico da Europa Ocidental trouxe um novo impulso ao desenvolvimento de máquinas autônomas. Leonardo da Vinci, o exemplo mais famoso dessa era, projetou vários autômatos e máquinas mecânicas, incluindo o famoso cavaleiro mecânico, um autômato humanoide que podia sentar, mover os braços e o pescoço, e abrir e fechar a boca. Embora muitos dos projetos de Leonardo nunca tenham sido construídos em sua época, suas anotações detalhadas revelam uma compreensão profunda da mecânica e da anatomia humana, bem como uma visão futurista de máquinas que poderiam imitar as funções humanas. Esse período também testemunhou o surgimento de outros inventores que, inspirados pela crescente disponibilidade de textos antigos e pelo intercâmbio de ideias científicas, começaram a explorar as possibilidades de criar máquinas com capacidades cada vez mais complexas. Além disso, o Renascimento viu o desenvolvimento de relógios mecânicos e autômatos que não só fascinavam as elites, mas também serviam como símbolos de poder e progresso científico. Relógios astronômicos complexos, como o famoso relógio de Praga, construído no século XV, não eram apenas instrumentos de medição do tempo, mas também representações do cosmos, incorporando figuras móveis que executavam pequenas performances em horários específicos. Esses dispositivos mostravam que o conhecimento mecânico não era apenas prático, mas também profundamente simbólico, refletindo a ordem e a regularidade do universo. Esses avanços tecnológicos pavimentaram o caminho para as ideias que, séculos mais tarde, dariam origem às primeiras teorias da inteligência artificial, ao sugerirem que o comportamento humano e os processos naturais poderiam, em última análise, ser replicados e talvez até superados por meio de engenhos mecânicos. A Era Moderna. Da teoria à prática. A transição da inteligência artificial de uma ideia teórica para um campo de pesquisa prática começou a se consolidar no início do século XX, com o surgimento da lógica matemática e da ciência da computação. O marco inicial dessa era moderna foi o trabalho de Alan Turing, que em 1936 publicou seu artigo fundamental sobre números computáveis. Nesse trabalho, Turing introduziu a ideia de uma máquina universal, agora conhecida como máquina de Turing, capaz de simular qualquer algoritmo matemático. Essa ideia foi crucial para o desenvolvimento da IA, pois sugeria que qualquer processo de pensamento humano, caso pudesse ser definido como uma série de passos lógicos, poderia ser replicado por uma máquina. Em 1950, Turing deu um passo adiante ao propor o famoso teste de Turing, um experimento pensado para determinar se uma máquina poderia exibir comportamento inteligente indistinguível do de um ser humano, estabelecendo assim as bases para a exploração do pensamento computacional. O campo da inteligência artificial ganhou força na década de 1950, quando cientistas como John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell e Herbert Simon começaram a explorar seriamente a possibilidade de criar máquinas inteligentes. Em 1956, durante a Conferência de Dartmouth, McCarthy cunhou o termo inteligência artificial, e o evento é frequentemente considerado o ponto de partida oficial do campo da IA. A conferência reuniu mentes brilhantes,
que estavam interessadas em desenvolver máquinas que pudessem simular aspectos do comportamento humano, como a resolução de problemas e a compreensão de linguagem. Este período foi caracterizado por um otimismo extremo, onde muitos pesquisadores acreditavam que máquinas com inteligência geral humana poderiam ser desenvolvidas em poucas décadas. No entanto, apesar do entusiasmo inicial e do investimento significativo, os desafios técnicos e a complexidade dos problemas começaram a surgir rapidamente, mostrando que a criação de uma verdadeira IA era muito mais difícil do que se imaginava. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, embora houvesse avanços notáveis, como a criação do programa ELISA de Joseph Weizenbaum, que simulava uma conversa em linguagem natural, os limites tecnológicos da época começaram a frear o progresso. Os computadores eram caros, lentos e possuíam capacidades de memória extremamente limitadas. Isso, combinado com a dificuldade de programar máquinas para tarefas que exigiam flexibilidade e aprendizado, resultou em expectativas não cumpridas. Em resposta às críticas e à falta de progresso visível, o financiamento começou a secar, levando ao primeiro inverno da IA, um período de estagnação e pessimismo no campo. No entanto, mesmo durante esses anos difíceis, os fundamentos teóricos e os primeiros sistemas de IA continuaram a evoluir, preparando o terreno para os avanços que viriam nas décadas seguintes. Os invernos da IA referem-se a períodos em que o entusiasmo e o financiamento para a pesquisa em inteligência artificial diminuíram drasticamente, devido ao fracasso das tecnologias da época em cumprir as promessas e expectativas iniciais. O primeiro desses períodos ocorreu na década de 1970, após uma fase inicial de grande otimismo durante os anos 1950 e 1960. Durante esse tempo, a pesquisa em IA começou a enfrentar críticas severas, principalmente porque os sistemas desenvolvidos mostraram-se incapazes de realizar tarefas complexas ou adaptar-se a novas situações sem intervenção humana significativa. Além disso, o alto custo dos computadores e a limitada capacidade de processamento e armazenamento de dados tornaram inviável a implementação de muitas das ideias propostas pelos pioneiros da IA. Esses fatores levaram governos e instituições de pesquisa a reduzir drasticamente o financiamento, mergulhando o campo em um período de estagnação conhecido como o primeiro inverno da IA. A partir dos anos 1980, a pesquisa em inteligência artificial experimentou um breve ressurgimento, impulsionado pelo desenvolvimento dos sistemas especialistas. Esses sistemas eram projetados para replicar o processo de tomada de decisão de especialistas humanos em áreas específicas, como a medicina e a engenharia. O sucesso inicial desses sistemas, como o Dendral e o MySyn, que foram utilizados para diagnosticar doenças e analisar compostos químicos, gerou um novo otimismo. No entanto, rapidamente ficou claro que esses sistemas eram limitados e inflexíveis, sendo incapazes de generalizar conhecimentos ou aprender com novas experiências. Além disso, a complexidade e o custo de desenvolvimento desses sistemas tornaram difícil sua implementação em larga escala. Com a desaceleração do progresso e o fracasso comercial de muitas dessas iniciativas, o campo da IA sofreu um segundo inverno da IA no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. O renascimento da IA começou a tomar forma nos anos 2000, quando vários fatores convergiram para revitalizar o campo. O avanço significativo no poder de processamento dos computadores, aliado à disponibilidade de grandes quantidades de dados digitais, o chamado Big Data, e ao desenvolvimento de algoritmos de aprendizado profundo, permitiu que a IA superasse muitas das limitações anteriores. Pesquisadores como Geoffrey Hinton revitalizaram o interesse por redes neurais, introduzindo técnicas que permitiram que as máquinas aprendessem de maneira mais eficaz com grandes conjuntos de dados.
O sucesso de aplicações práticas, como o reconhecimento de voz e imagem, bem como o surgimento de IA que superava humanos em jogos complexos, como o xadrez e o Go, demonstrou o potencial transformador dessas tecnologias. Esse renascimento culminou na explosão da IA na década de 2010, com o desenvolvimento de assistentes virtuais, veículos autônomos e, mais recentemente, modelos generativos como o GPT, que revolucionaram a forma como interagimos com a tecnologia. A explosão do Big Data e o surgimento da inteligência artificial moderna marcam um período de transformação radical no campo da IA, que começou na virada do século XXI e se intensificou ao longo da década de 2010. Com o advento da internet e a digitalização massiva de dados, os cientistas e engenheiros começaram a ter acesso a quantidades sem precedentes de informações, o que permitiu o treinamento de algoritmos de aprendizado de máquina em uma escala nunca antes vista. Esse fenômeno, conhecido como Big Data, forneceu a base necessária para que as técnicas de aprendizado profundo se tornassem viáveis, permitindo que os sistemas de IA aprendessem com vastos conjuntos de dados e, assim, melhorassem significativamente seu desempenho em tarefas como reconhecimento de imagem, tradução automática e análise preditiva. Um dos marcos desse período foi o desenvolvimento de redes neurais profundas inspiradas na estrutura do cérebro humano, que se mostraram particularmente eficazes na identificação de padrões complexos em grandes volumes de dados. Empresas como Google, Facebook e Microsoft começaram a investir pesadamente em IA, resultando em avanços rápidos em várias áreas. Por exemplo, em 2012, o sistema de reconhecimento de imagem AlexNet, baseado em redes neurais convolucionais, venceu a competição ImageNet com uma margem significativa, demonstrando a eficácia dessas novas técnicas. Esse sucesso foi seguido por avanços em processamento de linguagem natural, como o lançamento do GPT pela OpenAI, que revolucionou a forma como as máquinas podem entender e gerar linguagem humana. A proliferação de aplicações de IA na vida cotidiana, desde assistentes virtuais como Siri e Alexa, até sistemas de recomendação em plataformas de streaming e redes sociais, foi uma consequência direta dessa explosão de dados e capacidade computacional. Além disso, a IA começou a desempenhar um papel crucial em setores críticos como saúde, finanças e transporte, com o desenvolvimento de tecnologias como veículos autônomos e sistemas de diagnóstico médico assistidos por IA. Esses avanços trouxeram tanto oportunidades quanto desafios, levantando questões éticas sobre privacidade e segurança e o impacto da automação no mercado de trabalho. À medida que a IA continua a evoluir, o papel do Big Data permanece central, impulsionando inovações que estão moldando o futuro de maneira sem precedentes. O futuro da inteligência artificial está cheio de possibilidades empolgantes, mas também apresenta desafios complexos que a sociedade precisará enfrentar nos próximos anos. Um dos principais desenvolvimentos esperados é o avanço em direção à inteligência artificial geral, um sistema que teria a capacidade de entender, aprender e aplicar conhecimento de maneira ampla e flexível, semelhante à inteligência humana. Diferente dos sistemas atuais, que são altamente especializados e limitados a tarefas específicas, a AGI poderia realizar uma ampla variedade de tarefas intelectuais, adaptando-se a novas situações sem a necessidade de reprogramação. No entanto, a criação de uma AGI traz consigo preocupações significativas sobre controle, segurança e as implicações éticas de desenvolver máquinas que possam superar a inteligência humana em todos os aspectos. Além da AGI, a aplicação da IA em áreas como saúde, transporte e educação promete transformar radicalmente esses setores. Na saúde, espera-se que sistemas de IA avancem na personalização de tratamentos, na descoberta de medicamentos
e na automação de diagnósticos, permitindo uma medicina mais precisa e eficiente. No setor de transporte, os veículos autônomos estão se tornando cada vez mais uma realidade, com potencial para reduzir acidentes, otimizar o trânsito e diminuir a emissão de poluentes. Na educação, a IA pode personalizar o aprendizado para cada aluno, criando experiências educacionais adaptadas às necessidades individuais e democratizando o acesso ao conhecimento de alta qualidade. Esses desenvolvimentos, no entanto, exigem uma consideração cuidadosa sobre como esses sistemas serão regulados e integrados, de maneira que maximizem os benefícios sociais enquanto minimizam os riscos. Outro aspecto importante do futuro da IA é o impacto que ela terá no mercado de trabalho e na economia global. A automação de tarefas, impulsionada pela IA, tem o potencial de substituir uma ampla gama de empregos, desde funções de manufatura até cargos em áreas de serviço e administração. Isso pode resultar em uma transformação econômica significativa, com a criação de novos tipos de emprego, mas também com a possibilidade de aumento do desemprego e da desigualdade, caso a transição não seja gerida de forma adequada. As discussões sobre a implementação de políticas de renda básica universal, requalificação da força de trabalho e regulamentações trabalhistas adaptadas ao novo cenário econômico estão ganhando força à medida que as implicações da IA para o futuro do trabalho se tornam mais evidentes. Em resumo, o futuro da inteligência artificial é ao mesmo tempo promissor e desafiador. As inovações tecnológicas têm o potencial de melhorar drasticamente a qualidade de vida, mas também trazem à tona questões éticas e sociais que precisarão ser abordadas com cuidado. À medida que avançamos, a colaboração entre cientistas, governos, indústrias e a sociedade civil será essencial para garantir que o desenvolvimento da IA seja seguro, ético e benéfico para toda a humanidade. A história da inteligência artificial é uma narrativa rica e multifacetada, que abrange desde os mitos antigos até as tecnologias avançadas que moldam o mundo moderno. Ao longo dos séculos, o conceito de criar vida ou inteligência artificial evoluiu de figuras míticas como Talos e Pandora para máquinas reais que podem aprender, adaptar-se e até superar habilidades humanas em certas áreas. Este campo tem sido marcado por períodos de grande otimismo e avanço, seguidos por momentos de estagnação e desapontamento, conhecidos como os invernos da IA. No entanto, com o advento do Big Data e dos algoritmos de aprendizado profundo, a IA moderna entrou em uma nova era de expansão, com implicações vastas e profundas para todos os aspectos da sociedade. À medida que olhamos para o futuro, a IA promete continuar a transformar nossas vidas de maneiras inimagináveis, desde o potencial desenvolvimento de uma inteligência artificial geral até a automação de setores inteiros da economia. No entanto, esses avanços também trazem desafios significativos, incluindo questões éticas, a necessidade de regulamentação adequada e o impacto potencial no mercado de trabalho. A chave para garantir que a IA realize seu potencial positivo será um equilíbrio cuidadoso entre inovação tecnológica e a criação de políticas que protejam e beneficiem toda a sociedade. A história da IA é, em última análise, uma história sobre a capacidade humana de imaginar, criar e, ao mesmo tempo, questionar as consequências de suas criações. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Estamos muito felizes em ter você como espectador. Divulgue o nosso projeto. Temos muitas coisas interessantes para falar e o seu apoio é essencial. Até a próxima!